Putz, acho que você não vai acreditar no que aconteceu comigo quando minha avó faleceu. Foi uma experiência assustadora e aterrorizante que me deixou sem dormir por várias noites. Ainda me arrepio só de lembrar. Então, lá estava eu, lidando com a perda da minha avó querida. Foi um momento difícil para toda a família. E como se não bastasse, estava rolando uma confusão com os velórios. Acabou que estavam sendo organizados dois deles, em uma mesma capela, por motivos burocráticos complicados demais para explicar. E por coincidência as duas mulheres se chamavam Isabel. No meio desse caos todo, eu acabei entrando no velório errado sem nem perceber. O lugar estava sombrio, luzes fracas, e poucas pessoas de luto em volta de um caixão. Eu estava tão triste e confuso que não me toquei de imediato. Quando vi uma jovem moça, parecia linda demais para estar em um caixão, eu pensei. Então eu me virei e estava saindo. Até que alguém veio me abraçar, desejando os pêsames, e foi aí que tudo ficou ainda mais estranho. Essa mulher, chamada Isabel, ela me agradeceu por estar presente e disse que minha avó estava me esperando. Eu fiquei em choque, e vi aquela mulher ir em direção das pessoas que rodeavam o caixão, fiquei olhando e não mais a vi. Saí de lá totalmente perplexo e segui em direção do outro funeral. Lá cumprimentei os meus parentes e entes queridos, mas aquela situação não saia da minha cabeça. Voltei para casa depois do enterro, e lá no cemitério passei pelo enterro dessa outra Isabel. Lá estava ela, de pé olhando seu próprio enterro, então ela me viu novamente, e sorriu. Não entendi o que aconteceu ali. Depois daquela noite, as coisas começaram a ficar perturbadoras. Toda vez que eu fechava os olhos, eu sentia uma presença estranha no quarto. Uma sensação gélida me envolvia, e eu sabia que não estava sozinho. Quando ousei abrir os olhos, lá estava ela, em Isabel, em pé ao lado da minha cama, olhando para mim com aqueles olhos vazios e tristes. No começo, tentei ignorar, pensei que fosse apenas minha imaginação abalada pela perda da minha avó. Mas isso não passou, e cada vez que eu via Isabel, ela parecia mais real. Eu não conseguia escapar dessa aparição terrível. A falta de sono começou a afetar minha saúde mental, e eu me tornei um completo bagunçado. Eu evitava dormir, evitava o quarto onde ela aparecia, mas não adiantava. Isabel continuava me assombrando todas as noites. Eu mal conseguia distinguir a realidade daquelas visitas fantasmagóricas. Tentei contar para minha família, mas eles me achavam louco e diziam que era só o luto mexendo comigo. Então, numa noite especialmente aterrorizante, eu bêbado feito um gambá cheguei em casa, eu me vi cara a cara com Isabel novamente. Ela estava parada no meu quarto, mas dessa vez não estava só olhando. Ela se aproximou, e eu pude sentir o toque gélido da sua mão na minha pele. Fiquei petrificado de medo, sem poder me mexer. Isabel abriu a boca, mas nenhum som saía. Era como se ela estivesse tentando me beijar, aquilo estava fora do controle, eu nem a conhecia, o que ela queria comigo? Seus olhos se encheram de lágrimas, e eu pude sentir a tristeza e a dor que emanavam dela. Foi nesse momento que eu percebi que ela estava presa ali por algum motivo, e eu era o único que podia ajudá-la. Mas, não sei porquê, algo dentro de mim me impedia de fazer alguma coisa. O medo me dominava, e eu não conseguia reagir. Isabel se aproximou novamente, mas dessa vez, sua aparência começou a se desfazer, como se ela estivesse desaparecendo aos poucos. E então, ela simplesmente se dissipou no ar. Desde essa noite, Isabel não voltou a me assombrar. Mas a culpa me consome todas as noites, porque eu sei que falhei em ajudá-la. Ainda me pergunto o que teria acontecido se eu tivesse reunido coragem o suficiente para descobrir o que ela queria. Hoje em dia, tenho medo de dormir, com medo de nunca mais acordar. E mesmo durante o dia, sinto a presença inquietante de Isabel pairando sobre mim, como se ela ainda estivesse ali, esperando por uma resposta que nunca virá. Cara,
Eu tenho que te contar sobre essa coisa louca que aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos de idade. Sabe aquela época da sua infância em que tudo parecia super mágico e meio assustador ao mesmo tempo? Bem, minha mãe trabalhava à noite, então eu tinha cama inteira só para mim na maior parte do tempo. Mas uma noite, algo estranho começou a encher a sala, como essa presença pesada e totalmente desconfortável. Era como se eu pudesse sentir isso no ar, sabe? Então, comecei a acordar bem devagar e tonta, e quando finalmente abri os olhos, juro que meu coração parou de bater no meu peito. Ao redor da cama, eu vi essas mãos. E eles eram, tipo, super assustadores, feitos de sangue, ossos e pele pendurada. Eles estavam se contorcendo e tentando subir na cama. Eu queria gritar, mas meu medo era tão intenso que eu nem conseguia emitir um som. Eu tentei me afastar, mas a cama parecia gelatina, cara. Eu estava totalmente preso. Então, olhei e vi essa outra figura deitada ao meu lado. E era como uma sombra branca, sugando toda a luz da sala. Eu podia sentir isso, como se estivesse sugando o calor direto do meu corpo. E seus olhos estavam vazios e sem vida, apenas olhando para mim. Eu estava paralisada de medo, mas sabia que tinha que sair de lá. Então, finalmente consegui me libertar do abraço pegajoso da cama e saí correndo para o quarto da minha avó. Minhas pernas tremiam com tanta força e eu podia sentir aquela sombra branca assustadora respirando pelo meu pescoço o tempo todo. Minha avó acordou com meu choro assustado e tentou me acalmar, mas até ela estava totalmente assustada. Quero dizer, eu podia ver isso nos olhos dela, cara. Ela nem queria voltar para o quarto comigo. Aquele lugar era, tipo, totalmente mau ou algo assim. Depois disso, fiquei confuso por muito tempo. Todas as noites naquele quarto eram como um pesadelo total. Aquelas mãos ensanguentadas e aquela sombra branca estavam sempre à espreita nas sombras. Minha mãe tentou me dizer que era só minha imaginação, mas eu sabia melhor. Algo real havia acontecido naquela noite, e era como se eu não conseguisse me livrar disso. Então, sim, é por isso que eu sempre digo às pessoas que tenham cuidado quando apagam as luzes e vão para a cama. Você nunca sabe o que pode estar escondido no escuro, esperando para engolir você. Ok, então essa coisa louca aconteceu há alguns anos atrás. Minha avó veio morar conosco durante a última etapa de sua vida e, infelizmente, ela faleceu em nosso sofá em uma noite de domingo. E foi aí que toda a loucura começou a diminuir. Uma semana depois que ela faleceu, comecei a notar algumas coisas estranhas. Toda vez que eu ia escovar os dentes à noite, eu vislumbrava essa figura branca se movendo pela casa com o canto do olho. Era como uma sombra, rápida e sorrateira, como se não quisesse ser vista. No começo, pensei que estava apenas viajando porque perder minha avó me deixou confusa. Mas então minha irmã começou a ver coisas também. Ela não só viu as sombras brancas, mas também viu formas reais se movendo pelo canto do olho. Como figuras retorcidas e distorcidas, esgueirando-se pela casa como se estivessem seguindo algum caminho invisível. Em breve, todos nós ficamos assustados. Nossos quartos, que costumavam ser frios e aconchegantes, se transformaram em zonas de terror onde não sabíamos o que poderia estar escondido nas sombras. Lembro-me de noites em que ficávamos acordados até o amanhecer, sussurrando um para o outro e tentando descobrir o que estava acontecendo. A casa estava totalmente quieta, exceto pelo som do vento soprando lá fora, e cada pequeno barulho ou movimento nos fazia segurar a respiração. Minha mãe não estava aceitando, então ela fez algumas coisas drásticas. Ela orou como uma louca, repetindo a oração do Pai Nosso repetidamente como se fosse algum tipo de feitiço mágico que manteria os fantasmas afastados. E então, ela queimou o sofá no quintal onde a vovó morreu. Era como se ela estivesse tentando se livrar de todas as vibrações ruins que se infiltraram em nossas vidas. Depois daquele ritual maluco, as coisas começaram a se acalmar um pouco.
As sombras não eram tão frequentes e os movimentos estranhos com o canto dos olhos começaram a diminuir. Mas o medo ficou conosco, cara. Nunca soubemos realmente o que estava acontecendo ou o que havia acontecido em nossas vidas quando a vovó faleceu. E mesmo que as coisas assustadoras não estivessem acontecendo tanto, ainda não conseguíamos nos livrar desse sentimento constante de terror. Eventualmente, minha irmã e eu não aguentamos mais. A coisa toda nos confundiu tanto que nem conseguíamos dormir em nossos próprios quartos. Tivemos que dormir no sofá da sala de estar, que ainda estava emitindo uma forte vibração ruim. Então, é assim que a história termina, ou eu acho que você poderia dizer, como ficou ainda mais sombria. Nunca descobrimos o que realmente estava acontecendo e nunca encontramos nenhuma resposta para os horrores pelos quais passamos. Mas esse sentimento de medo e ansiedade nunca nos deixou. Às vezes, nessas noites muito solitárias, ainda sinto que algo está me observando, esperando para atacar. Cara, deixe-me falar sobre essa noite que ainda me assusta até hoje. Eu tinha apenas 5 ou 6 anos, apenas cuidando da minha vida, dormindo na minha cama aconchegante. Mas então, do nada, algo me acordou da maneira mais chocante e aterrorizante. Meus olhos estavam todos embaçados e tentando me adaptar ao escuro, e o único som era esse sussurro assustador que parecia estar vindo de tudo ao meu redor. Meu coração estava batendo forte como um louco, e eu juro que podia sentir esse frio estranho escorrendo pelas minhas costas. E então, quando finalmente recuperei meus sentidos, vi a coisa mais assustadora de todas. Havia um cara apenas relaxando na beira da minha cama, parecendo todo esquisito e desconfiado. Ele tinha uma barba retorcida que cobria metade de seu rosto, e seu cabelo estava todo bagunçado e despenteado. Além disso, ele estava todo vestido de preto, como se estivesse tentando se misturar com as sombras. Eu estava com tanto medo que nem conseguia me mover. Eu apenas fiquei lá, congelada, olhando para esse estranho que havia invadido meu espaço seguro. Todos os instintos me diziam para correr para as colinas, mas eu estava com muito medo de sequer levantar um dedo. Tudo o que pude fazer foi me encostar na parede e rezar para que ele não chegasse mais perto. Mas depois, ficou ainda pior. Eu senti o colchão afundando ao meu lado, como se alguém estivesse sentado ali. Soltei um pequeno gemido de medo e meus olhos começaram a lacrimejar. Eu estava completamente sozinho, sem ninguém para me proteger desse perigo desconhecido. Eu olhei para o cara assustador, esperando que ele pudesse ter algumas respostas ou algo assim. Mas quando eu virei minha cabeça, ele tinha acabado de sair. Eu juro, senti meu coração parar por um segundo. Mas mesmo que ele não estivesse mais lá, eu ainda podia sentir que alguém ou alguma coisa estava lá comigo, à espreita na escuridão. Tentei falar e dizer a quem quer que fosse que me deixasse em paz, mas minha voz estava toda trêmula e fraca. Consegui escrever as palavras "por favor, vá embora", mas nem sei se alguém me ouviu. Então, de repente, a pressão na cama desapareceu e tudo voltou ao normal. Mas eu ainda estava com tanto medo que chorei até dormir naquela noite. O rosto daquele cara assustador continuava aparecendo nos meus sonhos, e eu não conseguia me livrar da sensação de que algo ainda estava me observando. Ninguém conseguiu explicar o que havia acontecido, e isso ainda me assusta até hoje. Não consigo deixar de me perguntar que tipo de segredos obscuros aquela noite estava escondendo, e se aquele cara assustador algum dia voltará para me assombrar novamente. Eu me mudei para esse prédio antigo no centro de São Paulo com muita emoção. Foi construído em 1929 e tinha uma história sombria que parecia ter ressurgido após anos de silêncio. Mas meu entusiasmo desapareceu rapidamente quando descobri os segredos obscuros do prédio. A sala onde eu trabalhava estava trancada há mais de 20 anos devido a um trágico incidente ocorrido no passado. O ex-proprietário havia assassinado sua esposa antes de se suicidar, e o ar ainda estava pesado com a tragédia.
Uma das coisas mais perturbadoras que experimentei foi o toque constante da campainha todos os dias às 12h08. Eu me apressava em atender, mas ninguém nunca estava lá. Verificamos as câmeras de segurança inúmeras vezes, mas elas não mostraram nada. Parecia que o passado estava tentando se comunicar conosco. Uma noite, eu estava sozinha no escritório, me preparando para sair. Apaguei as luzes, fechei as janelas e acionei o alarme. Quando me virei para sair, vi algo assustador. A luz da cozinha estava acesa novamente, mesmo que eu tivesse acabado de desligá-la. Um arrepio percorreu minha espinha enquanto eu tentava encontrar uma explicação lógica. Outra vez, entrei no início da manhã e, de repente, as luzes se apagaram. O clique do botão ecoou no silêncio, e eu senti como se estivesse sendo observada. Mas a experiência mais assustadora foi quando vi dois rostos refletidos na tela do meu computador, o meu e outro rosto pálido e distorcido pairando atrás de mim. Eu estava congelada de medo e, quando me virei, não havia nada lá. Decidi falar com a esposa do zelador, que morava no prédio há anos. Ela apenas sorriu sombriamente e me contou histórias de eventos estranhos que vinham acontecendo há muito tempo. Isso só me deixou mais assustada. Agora, toda vez que entro no prédio, sinto medo se apoderando de mim. As luzes acendem e apagam, as sombras parecem se mover sozinhas e a campainha toca às 12h08 como um relógio. É um lembrete constante de que algo aterrorizante está acontecendo naquele lugar. Meu tempo neste prédio antigo se tornou um pesadelo constante, onde o terror e o suspense me acompanham aonde quer que eu vá. O desconhecido me cerca como uma névoa fria, e não consigo escapar dele. Estou condenado a vagar por esse cenário sombrio para sempre. Cara, deixe-me falar sobre meu filhote. Ela é minha leal amiga de quatro patas, sempre disposta a se divertir. Mas ei, ela tem esse estranho hábito de arranhar a porta do meu quarto no meio da noite. Tipo, eu não sei se ela está tendo algum tipo de pesadelo canino ou se é só ela sendo peculiar, mas tenho que admitir que já me acostumei com esse som. Mas uma noite, cara, algo estava errado. O ar estava cheio de uma vibração elétrica, causando arrepios na minha espinha. Minha cachorrinha estava se coçando com mais força do que nunca, como se estivesse totalmente aterrorizada com alguma coisa. Eu a chamei, mas ela continuou enlouquecendo com os arranhões. Eu estava tão irritada que ela estava interrompendo meu sono de beleza que pegou um travesseiro e o joguei na porta, na esperança de assustá-la e fazê-la parar. Mas então, mano, algo estranho aconteceu. Um latido agudo ecoou pela sala, bem perto de mim. Eu me virei e vi meu cachorrinho, parado ao lado da minha cama, olhando fixamente para a porta. Meu sangue esfriou, cara. Como ela estava ao meu lado, mas também do outro lado da porta. Eu senti que estava perdendo a cabeça, cara. Eu estava com tanto medo que nem conseguia respirar direito. A sala estava silenciosa, exceto pelo som de arranhões na porta, como se algo estivesse tentando entrar. Eu estava tão assustada que parecia que alguma força maligna estava mexendo comigo, distorcendo minha realidade. Meu cérebro estava tentando entender o que estava acontecendo, mas isso só piorou as coisas. Minha cadela começou a rosnar suavemente ao meu lado, com o pelo em pé. A respiração dela estava trêmula e nervosa, cara. Eu sabia que estávamos em apuros. A escuridão e o medo eram como uma prisão pura da qual eu não conseguia escapar. Foi como um pesadelo sem fim. E então, naquela noite aterrorizante, minha mente foi levada à beira da insanidade. A porta não parava de ser arranhada, o som parecia uma espécie de melodia distorcida. Meu cachorro ficou ao meu lado, observando silenciosamente enquanto eu enfrentava algo além da minha compreensão. Oh cara, quando eu era apenas uma criança pequena, pensando que tudo estava bem, seguro e outras coisas. Tipo, quando escurecia a noite, era quase natural, sabe? Mas então, tudo mudou.
Todas as malditas noites, como um relógio, assim que a última luz do dia desaparecia e a escuridão se aproximava, essas figuras assustadoras apareciam do nada, como se estivessem em busca de alguma coisa. Seus passos eram silenciosos, mas eu juro que soou como um maldito tambor em meus ouvidos, fazendo meu coração disparar como um louco. Eles continuavam se aproximando cada vez mais, como se tivessem algum plano maligno ou algo assim. E eles estavam me observando, como se estivessem estudando cada pequeno movimento que eu fazia e cada batida do meu maldito coração. Um deles estava à esquerda e o outro à direita, ambos com a cabeça escura inclinada, olhando para mim com esses olhos vazios que pareciam punhais malditos perfurando minha alma. A única coisa que eu podia fazer era me esconder debaixo do meu cobertor, como se fosse algum tipo de fortaleza impenetrável. Essa coisa era como minha única defesa contra a escuridão esquisita que estava ao meu redor. Mas então, uma noite, finalmente tive a coragem de contar à minha mãe o que estava acontecendo. Meu coração estava batendo forte e meus dedos tremiam como loucos, mas eu consegui. E cara, seus olhos ficaram todos preocupados e outras coisas quando eu contei a ela sobre as figuras sombrias que sempre me visitavam à noite. Mas ela não perdeu tempo. Ela colocou uma lâmpada ao lado da minha cama, como se fosse fazer alguma coisa contra aquelas figuras esquisitas. Mas então ela me disse que orasse e pedisse que eles fossem embora, como se não gostassem de luz, fé ou algo assim. E então, eu tentei. Mas não pareceu fazer nada. Os números continuavam chegando, como se estivessem ficando mais fortes ou algo assim. Os anos se passaram, cara, mas a luta não parou. A lâmpada estava sempre acesa, mas parecia não fazer nada. Encarar essas figuras tornou-se uma rotina maldita ou algo assim, algo que estava sempre à espreita no fundo da minha mente. E agora, mesmo que eu não seja mais uma criança, esses números ainda estão por aí. A lâmpada ainda está lá, mas parece que mal está brilhando agora. E aqueles olhos vazios ainda estão me observando, me lembrando de um passado esquisito que simplesmente não vai desaparecer. Eu não sei vocês, mas esses relatos me deixaram um pouco com medo. Se você não quer passar por alguma dessas situações, tenho um segredo para lhe contar, é só clicar no like e se inscrever, é tiro e queda, está protegido. Muito obrigado por ter assistido, comenta se gostou, e, até a próxima, e tenha bons pesadelos.